Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o nosso Outro Olhar, como pede o nome do programa, é sobre temas que moldam o Brasil e o mundo contemporâneos. É que o olhar do nosso convidado é sempre um outro olhar, afinal ele é um dos intelectuais mais refinados e ouvidos no Rio Grande do Sul, no Brasil também, na minha opinião. Então nós vamos sobrevoar com ele um pouco sobre tudo o que estamos vivendo por aí, política, comportamento, instituições, religião, nos 30 minutos que compõem o nosso programa. Percival Pugina, escritor, arquiteto, empresário, mas acima de tudo um livre pensador, um analista de primeira qualidade, autor de vários livros, como A Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros, bem atual, e Cuba, a Tragédia da Utopia, também colaborou em diversas outras publicações coletivas. Ele edita o site pugina.org, que eu recomendo, com conteúdo conservador e liberal. Bom dia, Pugina. Tudo bem? Bom dia, Kleber. Tudo bem, graças a Deus. Que alegria falar contigo sempre. Eu sempre, com muito prazer, com muita alegria, te encontro, porque temos uma história juntos. Né? É verdade. O Pugina mais do que um... Esse sim, um grande influencer intelectual da minha vida, é também um pai espiritual muito importante e me deu muitas oportunidades e eu serei sempre grato e apaixonado para não deixar que o... Das coisas mais certas que eu fiz na minha vida. Então, para que o telespectador e o ouvinte saiba que não tem isenção nesse programa. Somos amigos e não vem que é jornalista independente. Parcialidade. Não tem imparcialidade nenhuma aqui. Mas, Pugina, eu queria começar pelo que me parece mais patente, que é a crise institucional do país. Há décadas tu apontas os riscos do nosso sistema, né? Especialmente do presidencialismo de coalizão e tal. Mas aí pergunto, pensavas tu que poderíamos chegar neste ponto de uma concentração de poder na alta corte judiciária do país? Olha, eu não previ, mas era previsível. Eu não pensei nisso, porque eu olhava para... Há 20 anos atrás, eu olhava para a Suprema Corte com respeito. Porque eram figuras, homens dignos, homens que podiam sair para a rua, entende? E caminhavam, e tu os encontravas em restaurantes, e eles, olha, aí veio um ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Fulano está passando, o doutor Fulano está em Porto Alegre. Não eram mais discretos. Tá? Não tinha o guarda-costas, não tinha o cortejo, não tinha segurança, porque eram pessoas acolhidas e respeitáveis dentro da vigência dessa Constituição e por muitos anos. E dos predicados do que seja uma magistratura, né? Exatamente. Nós nunca tivemos esse tipo de problema que nós temos aqui, a não ser de máximo 10 anos para trás. No máximo. E qual é o Mas foi anunciado. No final do julgamento do mensalão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, então presidente do Supremo Tribunal Federal, o tribunal tomou aquela decisão, né, de não qualificar aquela operação que ficou conhecida como mensalão, como uma organização de uma quadrilha, com o que o crime de organização de quadrilha saiu das penas de todos os condenados políticos e todos que estavam presos saíram na cadeia, e ficaram só os publicitários e banqueiros, a turma dos bancos presos. Ele disse ali... Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Essa maioria equalizada, essa de oportunidade, isso ainda vai piorar. A maioria lá no Supremo. Lá no Supremo, a partir daquela votação. Te deu quanto? Tu lembra daquela votação? 6-5. 6-5, apertadinha. E ali virou o jogo, soltaram os companheiros, né? E ele disse, olha, isso vai piorar. E dali para frente realmente piorou. E à medida que foi se tornando visível, entende, que o Supremo perdia
imparcialidade, que ele se tornava tendencioso, mais se fechou essa maioria. Inclusive gente que antes disso brigava, Pararam de brigar. pararam de brigar, deram-se as mãos, né, e o Supremo virou uma confraria de amigos que agem em benefício próprio no sentido da preservação do seu status, do seu poder, etc. Isso ficou muito claro para o observador. Então, à medida que a sociedade viu isso, aí se aprofundaram as tensões que hoje que acabaram se refletindo no período pós-eleitoral e que continuam ainda hoje observando os julgamentos, as decisões. E hoje não é mais 6-5, né? Virou Sim, exatamente. divisão. Acima de um ou dois ou de ninguém. Um ou dois ou de ninguém. Então, isso é muito ruim, né? Muito, muito, muito ruim. Porque o Poder Judiciário não é para ser assim. Não é para isso, hein? E eles perceberam que, à medida que crescia o seu poder, mais eles gostavam do poder que tinham. E mais a sociedade Desafama, se irritava, e mais a sociedade se irritava e se manifestava, mais isso os incomodava. E daí para a imposição da censura, dos bloqueios de contas nas redes sociais, da implicância com as redes sociais, com a liberdade de opinião, como não é um direito absoluto, nós temos que cuidar, não da política, nós temos que cuidar das crianças, do terrorismo, temos que cuidar do tráfico. Pugina, por isso tudo que tu estás dizendo, o nó também, talvez o nó principal, parece ser que o sistema não dá uma solução para o arbítrio do poder vindo do judiciário. As pessoas e até os políticos, de algum modo, se sentem amarrados. E quando criticam, viram subversivos, né? E aí? Bom, nós estamos numa dissonância entre a sociedade e o Estado. Essa dissonância não é uma novidade para nós, né? Só que ela foi ganhando vulto à medida em que a sociedade foi percebendo que estava perdendo certos bens, certos valores não materiais. Não materiais. Para muitos, importam mais os valores não materiais do que os materiais, embora bens materiais se tenham perdido também pelo custo do Estado perante a sociedade brasileira em virtude dos impostos que pagamos, né? Mas a sociedade foi entrando num conflito com o Estado brasileiro, não apenas com o governo. A sociedade passou a ver mal o Estado. E à medida que o Estado avançava no processo de autoproteção dos canais de poder, né, mais crescia a implicância. E isso foi se tensionando. Há uma pressão. É como se estivéssemos permanentemente tentando conter o vazamento de uma comporta, em que a sociedade está lá, oprimida por vários mecanismos. Mas por quanto tempo isso vai ser tolerado, por quanto tempo isso vai suportar, eu acho impossível prever. De mais a mais, essa maioria da opinião pública hoje que se manifesta nas pesquisas contra o governo, Cada vez mais, né? contra o Congresso, nem preciso dizer, né? Contra o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa arrasadora, nunca se viu isso. 12% apenas dos brasileiros acham boa ou ótima. Ou seja, aí tu tens toda uma militância que está apreciando. Está se beneficiando. Está se beneficiando. Quem está ganhando Então, com isso é um grupo político bem restrito. minoritário, entende? Percebe que é beneficiado pelo comportamento do Supremo Tribunal Federal, não precisa dizer mais nada. Ou seja, a minoria está mandando numa maioria ampla e nossa democracia, nosso modelo político, que eu condeno desde antes da Constituinte e depois da Constituinte continuei a condenar, porque ele está errado, não tem solução para isso. E o Supremo se arvora a ser, né, poder moderador.
Nós não temos isso nas nossas instituições, Kleber, e se um dia tivermos, não será o Supremo Tribunal Federal. Não é, porque tem que vir do povo. Tem que vir do povo, tem que passar pelo Congresso, tem que ser uma decisão desta fonte do poder que está na Constituição como fonte do numa poder, eleição. que se exerce o seu poder através de representantes eleitos. Não é o Supremo Tribunal Federal que vai fazer isso, mas é o poder moderador da República, nas palavras do Toffoli. O mesmo Toffoli, nós somos os editores da nação, ou seja... Editores da nação, essa é fantástica. Fantástico, ou seja, vocês aí do Poder Executivo, do Poder Legislativo, façam um borrão aí com os estagiários incompetentes de vocês, que a gente aqui faz a redação final da República. Mas o que é isso? Quem lhes deu esse... Perderam a noção. O presidente Barroso não disse agora há poucos dias que o Supremo Tribunal Federal que botou lá desde a Constituição de 89, mas não é verdadeiro isso. Esse processo que ele chamou de vertiginoso processo de ascensão funcional, isso é recente. Isso é coisa de 6, 7 anos para cá, todo mundo sabe. Sim, porque não. Não adianta a gente violar a sociedade, sei que começou lá em 88. Isso é coisa bem atual, bem recente, está acontecendo. O judiciário tinha uma equidistância elogiável da política e necessária, né? Hoje não, né? No ato de 8 de janeiro foi um ato basicamente político partidário. Estava lá o representante do Supremo lendo cartinha no evento partidário. E faz discurso político xingando a direita, extrema-direita, raivosa, fascista. Isso é discurso dos outros, não é discurso de... Como é que um ministro pode fazer uma coisa dessa, que vai tratar de... Em seguida ele vai estar julgando assuntos relativos a esse grupo político a quem ele lança epítetos? Então, não tem o menor cabimento. Então ele dizia, deixou de ser um poder técnico, aliás, um departamento de serviço técnico, uma área técnica, um órgão deixou de ser um órgão técnico para se tornar um poder político. Claro, eles fazem coisas que os políticos fazem, como se reunir de noite em jantares íntimos, Kleber. Na casa de um, na casa de outro, a portas fechadas, qual é a pauta não se sabe, qual é a decisão não se conhece, sobre o que conversar, pois é. Desde quando o inimigo se reúne com o Poder Executivo, com os líderes do Congresso, se a convite, grupinhos pequenos. Que com poderes totais maiores do que os políticos. Dos políticos. Porque... Manda cumprir numa caneta só, né? Então é uma coisa completamente errada, abusiva, excessiva. E a sociedade está vendo. E aí, tu acha que isso... não tendo o sistema uma solução institucional, acaba se auto-apodrecendo? Isso. É isso. Ô Pugina, eu declarei num comentário meu da Band, lá no ano passado, começo do ano, eu não digo mais o que eu penso, completamente. O que para um livre pensador é um autoflagelo, né? Mas eu tenho uma empresa, tenho família, estou numa fase produtiva e... Quando faço meus comentários na Band, eu passei a medir palavras, né? Sim. Então, se nós não estamos vivendo numa censura, pelo menos já não há amedrontamento. Eu sou testemunha disso, tenho medo, Sim. Né? Tu acha que já vivemos uma censura, ou pelo menos um amedrontamento de opinião no Brasil? Sim, mas não tenho a menor dúvida, Fábio. Por mim também. Claro, eu tenho um bom relacionamento com as palavras. Sim, então tu tem uma delicadeza nas palavras. Tenho um vocabulário amplo, então eu sei escolher palavras que não atinjam aquele grau a partir do qual o poder sente que eles pisaram no calo com uma força que doeu e pode reagir de um modo abrupto. Então, como eu não estou em idade de me incomodar com esse tipo de coisa, então eu prefiro ser também cuidadoso em relação às palavras, tratando dos temas, como estou tratando aqui, né? Mas com cuidado para não ficar no plano da mera opinião. Eu sei, isso de algum modo já é um ambiente de censura. Claro que sim. Pugina, aliás, eu conheço poucos jornalistas que hoje
Usam as palavras que a sociedade teria vontade de... Tem programas... Não, e o jornalismo, de algum modo, né, e é uma crítica que eu faço respeitosamente, sempre ressalvando o papel do jornalismo profissional, mas, de algum modo, se pausterizou por causa disso também, né? Então, tem programas de opinião, tem 3 comentaristas e os 3 pensam igual, 2, 3 horas de programa, os 3 pensando igual o tempo inteiro. Em grandes redes nacionais, 5 comentaristas. Todos pensam igual. Não tá zero esse negócio? E isso vale para um grupinho empresarial pequeno, né? E vale para um gigante da comunicação social. Pugina, e a direita do Brasil, né? Tu que foste deste campo, ainda quando não era bonito ser de direita, né? Tem sabido lidar com isso tudo? Amadureceu? Evoluiu? Qual é a tua opinião? Olha, eu acho que ela teve um ensaio para se tornar orgânica, né? E depois se perdeu muito desse ensaio. Por que digo que teve o ensaio? Porque começou a haver eventos, encontros sistemáticos por toda parte. Preparação intelectual. Movimento conservador aqui, movimento conservador ali. Liberais também. Liberais que se reuniam. Mas em grupos que entusiasmaram com o seu surgimento e depois eu penso que se desativaram. Por frustração. Por verem que as coisas não estavam andando. Mas algum resultado ficou, porque acho que nós vimos muito disso com o surgimento de novos nomes na política. E alguns nomes muito bons, que era uma falta que nós tínhamos de gente qualificada para fazer a comunicação política pelo nosso lado. Hoje nós estamos bem servidos. O que nós não temos é a maioria de votos no Congresso Nacional. Não temos, apesar de todos os cálculos feitos logo após a eleição de 22, informavam no sentido oposto. Olha, agora há uma maioria de direita, direita, conservadora, liberal. Saem eleitos presidentes que encarceram o poder popular, e deixam a sociedade sem voto. E esta sociedade sem voto, sem voto no Congresso, essa maioria sem votos suficientes no Congresso, isso não é a da democracia. Nada de você. O mandato parlamentar não é para esse uso tão descolado. Vão subir todos os carros de som que foram postos no Parcão durante 4, 5, 6 anos. Mais do que isso, quase 10 anos, né? Mas cheguei à conclusão de que falávamos aos ventos, falávamos aos pássaros, falávamos aos mesmos. Porque não falávamos com aqueles a quem nossas palavras se dirigiam. No Congresso não nos ouvia, Supremo Tribunal Federal menos ainda. Pelo contrário. Então, o nome disso é ditadura. Podemos dar, quem sabe, o nome de governo vivendo momentos de exceção, mas aí é um AI-5 sem decreto, nem um decretinho para esse AI-5 que está em vigor. Por que não fazem um decretinho? É que essa experiência é nova, né? Ou pelo menos via judiciária. Sim, eu acho que é nova no mundo até, né? Por isso que não se sabe como lidar direito com ela, né? Claro, a Venezuela usa e Cuba usa. Mas aí usa todos os poderes. O poder judiciário submisso, desse sentido. Submisso ao rei, ao ditador. Ao ditador, não ao poder mandante. Isso, não protagonista, né? Não protagonista. Ô Pugina, e a verdade é que está lá no Gramsci, né? Tu sempre ensinou isso, que a esquerda continua dominando ainda, mesmo depois de todas essas mudanças, a maioria das bases de formação da opinião pública, me parece.
Pedagogia, pouco nada mudou, academia, cultura, sindicalismo, redações, faculdades de comunicação, etc., né? Movimentos de base da igreja, alguns. Essa hegemonia mudou pouco ou nada. Talvez tenham perdido o jogo nas redes sociais, na nova economia, que não conseguem compreender. O que um cara de direita, digamos, bem constituído, bem formado, pode fazer hoje nesse contexto como cidadão comum? Como cidadão comum. Como cidadão comum. Sem mandato. Sem mandato. Eu acho que tem que falar. Tá lá. Tem que falar, tem que participar, tem que se esclarecer, né? Tem que reunir-se tem que estar presente na Câmara de Vereadores da sua cidade, tem que falar com os vereadores, tem que ir aos veículos, meios de comunicação. Quer dizer, cada um de nós tem o seu espaço de convivência. Uhum. Então, Do almoço de família a uma reunião na escola. Exatamente. Então, todos esses momentos de convivência devem ser aproveitados, né, para o alinhamento de ideias importantes para o convívio social e para o futuro do país. Mostrar o quanto o país está indo por uma trilha errada, de fazer circular a informação correta, usar as redes sociais, que é o que se tem, de um modo adequado, sempre preso à verdade, não circular tolamente como eu recebo tanto material. Tem bastante bobice, bastante bobice, né, produzida a pretexto de... Notícias falsas, com material de informação manipulado, fraudulento, notícias antigas. Teorias da conspiração, isso é uma conexão. Sendo atuais, etc. Né? Volta e meia, né, eu percebo que está se movimentando ali por perto do meu entorno. Eu digo, para com isso é velho, isso é antigo, não é assim. E algumas pessoas, mas, Regina, falar não resolve. Digo, que bem. Tu tem que explicar isso para aqueles que nos querem calar. Porque todo esse empenho em censurar é uma evidência de que falar resolve. Sim. Olha, e eles nunca deixaram de falar, de militar, de participar. Pelo contrário, mesmo com o Lula na cadeia e tudo mais, eram os grandões da pátria. E os ministros do Supremo Tribunal Federal politicamente se manifestam todo dia, toda hora. São parlapatões, realmente. Não medem o que dizem. E os mandatários também, mais ainda. Os mandatários... Que deste campo de combate ao PT, o caminho também é esse, combate político. Combate político, é o que se tem, é a palavra. É a palavra. Nós não temos armas e não a queremos usar. Tá? Então, a nossa arma é a palavra. Até que deixar, pelo menos. Né? Claro. E o simples fato de tentarem calar-nos, de tanta gente estar aí impedida de se comunicar, disso ser imposto como medida para que só tirar alguém da cadeia, só não vai falar. Aí ficar em casa mudo. Vou te liberar, mas fica quieto. Mas tu não fica quieto, não fala. Fulano não fala, Beltrano. Isso é restrição de direitos fundamentais. Não se brinca com essas coisas. Ô Pugina, e o Trump? Muda aqui no contexto mundial alguma coisa de modo significativo, para melhor ou para pior? Olha, o Trump, se ele fizer aquilo que ele se comprometeu, eu acho que muita coisa vai melhorar, especialmente para os Estados Unidos. Então, eu nunca gostei daquela expressão, andar por aqui repetindo a expressão do MAGA, né? Make America Great Again. Eu quero o meu Brasil bem cuidado. Eu vejo o Brasil muito maltratado de tanta forma. Então eu não quero que o presidente dos Estados Unidos maltrate o Brasil. Mas o fato de ele estar na mesma linha que ele tenha por adversários meus, e aí no plano internacional eu acho importante isso. Ou seja, que aquilo que nós queremos para o Brasil hoje esteja obtendo vitórias nos Estados Unidos, esteja obtendo vitórias na Itália, que haja muita gente na Europa
percebendo para onde nos levou esse poder orgânico que tu mencionaste, da academia, do ambiente cultural, do pessoal do mundo artístico, do cinema, da televisão. Eles estão usando a estratégia de Goebbels do plano internacional, porque atacam a cultura no sentido mais amplo dessa palavra e estabelecem ali um espaço de poder. Goebbels conseguiu fazer isso dentro da Alemanha e nós vimos o que deu. E eles estão fazendo isso no espaço internacional. Pugina, o Milley, o próprio Trump, alguns intelectuais do mundo começaram a falar sobre pauta woke, agenda woke e tal. Primeiro, quero ouvir de ti o que é essa tal de agenda woke, para traduzir para os nossos ouvintes. E segundo, né, estamos dizendo a agenda woke perdeu. Perdeu mesmo? Olha, eu acho que encheu a paciência, viu? Pessoas no mínimo isso, né? Encheu a paciência. É visível isso, é visível. As pessoas começaram a perceber que era uma papagaiada. Sem fim. Aliás, Kleber, nós estamos presenciando isso agora. A questão dos presos que vieram embarcados no avião americano, custodiado por polícia privada tratada americana dos Estados Unidos, uma aeronave americana, obedecendo regras que foram estabelecidas nos Estados Unidos. Eu vi uma gritaria. Eu vi uma mobilização dos defensores dos direitos humanos. Depois surgiram. Não? Que essa é o que se quer colocar como sendo o fundamento das pautas woke. Esse despertar para essa realidade das minorias. Bom, aí eu comecei a pensar, mas como é que é? Avião americano, pessoas presas, sendo transportadas com contingente de número reduzido de companheiros. Se aqui no Brasil tu não transporta um ônibus cheio de presos, com 2 policiais, 3 policiais ali dentro, algemados, tá errado. Mas lá não eram presos, eu acho, né? Não eram presos, eram imigrantes ilegais. Imigrantes ilegais que haviam cometido um delito federal pela legislação americana. Certo. Entraram dos Estados Unidos ilegalmente, Portanto, cometeram algum crime nos Estados Unidos ou entraram legalmente e não saíram como deveriam ter saído. E teve transporte no governo Biden há um tempo atrás do mesmo tipo, algemados e tal. 30 voos trouxeram durante o governo Biden. É tudo uma narrativa. Mas ninguém falou nada. Agora pegam um que não foi na lista do Trump, porque isso não se faz em 4 dias. Foi bem no começo do governo. Isso já estava pronto, esse pessoal, para serem embarcados, e foi embarcado. Todos esses voos que saíram recentemente são de uma lista do Trump, que foi o presidente dos Estados Unidos que mais mandou gente para fora. Do Biden. Do Biden, sim. Isso. Então, olha, eu não acredito quando essa esquerda, que se manifesta nessas horas, que está por trás da agenda woke, me fala em direitos humanos, me fala em humanismo e valores humanos. Não, é exatamente pegar todas essas minorias e fazer com que elas busquem reivindicar direitos exclusivos, próprios seus, e muitos deles impossíveis de serem concedidos sem causar dano a outros. Ao todo social. Sem causar dano ao outro. Que busquem para si, tudo bem. Mas cuidado, né? Há limites, você não pode ir contra direitos alheios, como é o caso das mulheres de disputar as competições entre mulheres. Isso é óbvio, né? Então, e ao mesmo tempo, eu pergunto, e nunca tive uma resposta, mas em que se fundamenta esse teu conceito de dignidade da pessoa humana? Meu amigo, não sei. No materialismo. Essa resposta não me deram nunca. Qual é o fundamento? Aí um olha para o outro olha para um e não tem resposta para dar. E se derem, só pode ser resposta que tu tens, que eu tenho, e que espero que muitos daqueles que nos assistam tenham. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Porque senão ele é um macaco mais inteligente. Só que a maioria deles não acredita nisso. Eles não acreditam nisso. É o mais forte porque é mais inteligente. Ah, é o mais inteligente. Então, quanto mais inteligente, maior a dignidade. Não, ele é o mais forte. Então, o mais forte, quanto mais forte, maior a dignidade. Ele é o mais bonito, ela é mais bonita. Quanto mais bonito, maior a dignidade. Não, a dignidade é a mesma para todos. O Pugino, eu queria falar contigo, indo para o final, sobre o jovem, né? Tu sempre foste um formador, né? As ideias conservadoras e liberais, apesar desse domínio da esquerda, tu falaste aí, teve cursos e tal, mas te parece que estão tendo mais aderência? Estão sendo mais compreendidas, inclusive pelas novas gerações? Eu penso que sim. Acho que essa eleição passada, nós estamos há poucos meses de uma eleição que mostrou que a esquerda encolheu para uma proporção que eles não esperavam, que os aborreceu, e para a qual eles tentam agora algumas reações, mas hoje mesmo saem manifestações que eu já encontrei, inclusive em sites de esquerda, tu tens que as coisas estão preocupados com o que estão vendo, porque as linhas se cruzaram. Entendeu? Estão em queda livre. E era inevitável que isso acontecesse dentro do cenário, do quadro que eles produziram. Então, se eu olho para São Paulo, a realidade paulista, que a gente conhece a história política de São Paulo, e dizer que daquele estado, apenas 4 municípios elegeram prefeitos do PT. É impensável. Impensável uma coisa dessa. Então tu vês que essa juventude votou em quem? Votou nos outros, mas não votou neles. O pessoal nem um prefeito no país inteiro. O pessoal nenhum. Todo charmosinho aí de parte da imprensa. Cheio de razão. Cheio de razão. Pessoas, vai pra cá. Sabe que o cara vai dizer que está cuidando de pessoas, do ser humano, das minorias? E tem adoração pelo regime cubano, rapaz. Em pela 2025. Venezuela. Mas isso é hipocrisia, Kleber. Isso é hipocrisia. As fichas foram caindo das pessoas também. Né? Então, eu penso que sim. Ô Pugina, e a nossa santa e una Igreja Católica, como é que vai, hein? A igreja, em alguma medida, alguns movimentos, também foi aparelhada, né? Hoje há sinais de resistências, tem muitos padres, inclusive jovens, com uma formação correta, muito forte. Mas como é que tu vê hoje a Igreja Católica? Eu penso que também ela está num processo, rezo por isso, um processo de retomada da destruição que lhe foi instalada a interna corporis, né, por dentro, tomada por dentro, para produzir autodestruição. Aí penso que há um despertar. E tem uma saudade. Aliás, eu uso muito uma frase, eu quero meu país de volta. E meu canal no YouTube tem esse nome, eu quero meu país de volta. Quando eu digo que eu quero o meu país de volta, eu também poderia dizer, eu quero a minha igreja de volta. Isso não é voltar a tempos pretéritos, mas simplesmente olhar para trás, para o presente e dizer, olha tudo o que se perdeu. Olha o que se perdeu no caminho para chegar aqui. Nós estamos em déficit, tivemos um prejuízo, tanto de fiéis, quanto na fidelidade dos fiéis, quanto na propagação da mensagem de Cristo. Nós entramos por um caminho que na política não deu certo e arrastou que a igreja, parte expressiva dela, foi arrastada na mesma direção dentro dos seminários, dentro dos processos de formação, através desses órgãos diretivos. Em movimentos de base. Todos eles protegidos pela CNBB, né, que de algum modo parte dela nasceu dentro desses movimentos também. Então eu tenho uma saudade, assim como tenho saudade do Brasil daquele tempo, mas é dos valores que se perderam, do bem, daqueles bens não materiais, bens da alma, bens do espírito, que nós tivemos e que se perdeu no caminho. Quero trazer isso ao tempo presente, para no tempo presente construir o futuro, fazer um progresso
mais bem alinhado com o plano de Deus. Eu percebo que também aqui, menos capaz de mencionar, há um mecanismo de renovação. Mas ainda há velharias encrencadas, tem as imposições de comando que não aceitam isso. Ô Pugina, agora para fechar, eu queria falar contigo alguns assuntos mais factuais. Todos nós foram factuais, mas também foram mais conceituais. Mas umas coisas factuais que eu peguei aqui, até olhando nos artigos teus, né? Uma delas é o PSDB acabando, né? Eu vi que tu escreveste sobre isso, né? O fim de uma era sombria, sobre o combate entre o PT e o PSDB. Aí eu separei aqui um trecho do artigo teu. Os dois principais partidos trabalharam levando o país para a esquerda. Café amargo com o PT, adoçado com o PSDB. De 94 para cá, em 30 anos governaram o país por 24. E aí, o fim do PSDB? Olha, eu acho que é um fim de... O café esfriou. Fim de ambos. Ah, de ambos? Eu acho que é um fim de ambos. Se o PT não der um jeito em si mesmo, ele não vai... Esse PT que hoje governa o país é tão fraco, tão ruim, que só realmente jogando dinheiro fora, como faz, distribuindo recursos para criar seus dependentes do Estado, só sobrevive disso. Mas isso não dura para sempre, porque a economia está ruindo, está indo para o brejo. O mundo está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. E hoje, com o intercâmbio internacional, o dinheiro... Olha, tu pode maltratar a tua sociedade. Tu pode botar imposto em cima. O cara tem que pagar, vai lá e paga. Tu pode fazer com que as empresas quebrem. Tu pode estragar com o mercado de todo mundo. Tu pode complicar a vida de quem emprega. Tu pode favorecer o Estado em detrimento da sociedade. Tu pode fazer o que a sociedade vai. O dinheiro não aceita desaforo. Se tu maltratar o dinheiro dá no pé. E isso está acontecendo. Nós estamos vendo os dólares indo embora e o dólar se valorizando e o governo jogando. Então tu vês que o governo Lula está desintegrando. E eu acho que está se desintegrando e levando o partido junto com isso. Né? Uhum. Levando junto. E assim como o PSDB se degradou, né, no seu comportamento, eu não vou dizer assim, irresponsável, mas ficando muito aquém daquilo que a maior parte dos seus eleitores, que não eram de esquerda durante esses 30 anos. Kleber, eu nunca fui de esquerda, tu sabes disso. Eu votei 6 vezes consecutivas para presidente no PSDB. Para não votar no PT, era o que tinha, porque ele era, para todos os efeitos, para onde iam os votos da direita. Porque os votos da direita, a direita não tinha tamanho, ela não participava da eleição. Então eles manipulavam. Com o Teatro das Tesouras, eles manipulavam entre duas esquerdas, né? Mano a mano. Como é que tu disse? Uma café doce, outra café amargo. Café adoçado. Café adoçado. E era isso. Né? Então, eu acho que, assim como houve um fim de uma era que fez a política brasileira durante todo esse tempo, também é o fim dos partidos que compuseram esse jogo, porque foram reprovados pela sociedade. Estão sendo. O PT, se tu tirares do PT o apoio do Supremo Tribunal Federal... Desintegre. O que o mantém ele pé? Tu acha que a base de sustentação ainda está também por esse viés do judiciário? Do judiciário. E o PT sabe disso. E o Supremo sabe disso. E faz valer isso. É por isso que se reúnem para conversar. De noitinha? De noitinha. Pugina e o Milei. Essa figura diferente. Figura, né? Que parece que está dando certo. Parece que está dando certo. Aliás, os argentinos estão vindo de novo. Ele tá... Que eu estou O discurso dele no Fórum Social Mundial, impressionante. Foi né? impressionante. 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 Que coisa boa, porque é um bom exemplo. Nós precisamos tanto de bons exemplos para o mundo, né? Porque muitas vezes, em virtude dos compromissos que no Brasil estabelecem entre
certos veículos de comunicação. E o Estado, certas coisas não chegam à opinião pública, pelo menos é um extrato importante da opinião pública que se informa através da Rede Globo, e por aí vai. Então a gente precisa saber que existem exemplos lá fora que deram certo. Aquilo que a Argentina quebrada, que estava um ano atrás, hoje aquilo que aqui está caro para nós está barato para eles. E eles estão vindo... Já está. Ô Pugina, e para fechar, e o Rio Grande, tu és um analista também da história do Rio Grande do Sul, né? E o nosso estado, o que está te parecendo? Depois de tudo que viveu esse ano, no momento atual. Que pergunta dolorosa aí que estás me fazendo. Porque eu quero também o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande está, meu ver, e está tão atrasado em relação a outros estados da federação, por razões... Quase que por todas as razões sobre as quais estivemos falando aqui, o Rio Grande está fora de uma diretriz que discipline o Estado. O Rio Grande ainda não entendeu, como parte da sociedade brasileira não entendeu, que o Estado existe para servir a sociedade. Não para pressionar a sociedade, não para esvaziar a sociedade, não para desapoderar a sociedade. E aqui nós construímos e fizemos de modo sustentável, assim como nacionalmente também aconteceu. O Estado foi virando um monstro que custa muito, lento. Qualquer pessoa que vem do setor privado e entra para o serviço público para dar uma mão para ajudar, ele se queixa. O Estado está anquilosado, está com artrose, está precisando... Mesmo com todas as reformas feitas aí nos últimos períodos. Mesmo assim, Mesmo assim, acho. Porque eu acho que isso não foi compreendido e também não tem como sair disso. O Estado carrega uma folha de pagamento de aposentados, de altos salários, de poderes que aumentam dão dribles dos limites constitucionais. Então, falta dinheiro para fazer aquilo que é preciso. Não tem cabimento que ainda... O problema das cheias aqui no entorno de Porto Alegre ainda estejam em uma fase tão preliminar, com tanta coisa que tem para ser feita e que tinha que estar sendo feito antes de chegar o inverno. De novo. Prioridade total. E agora não precisa chover tudo aquilo para inundar a cidade. O assoreamento que houve. Tem uma ideia sobre como é que essas questões hídricas funcionam? Sim, tu trabalhaste com isso, né? Só trabalhei com isso. Não precisa chover tanto para dar um estrago grande. Percival Pugina, e o que o senhor vai se dedicar aí nos próximos anos? A formar opinião ainda? Continuar fazendo a mesma coisa. Claro que eu dei uma boa desacelerada. Eu escrevia 4, 5 artigos por semana. Agora eu escrevo no máximo 2. Com mais calma, dando mais tempo para mim, para conviver, para a família. Contemplar. Muito bem. Obrigado. Tô ficando velho. Coisa boa. Na hora de... Pior é quem não consegue. Eu sou um velho inexperiente. Né? Sei. Pior é quem não consegue ficar velho por dia, né? E morre cedo, né? Então ficar velho às vezes é uma delícia. E eu conto sempre aquela história do Nelson Rodrigues sendo entrevistado por um grupo de jovens jornalistas, né? O que tu nos diria de dicas de vida e tal, né? E ele disse, olha, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, que aí sim vocês vão melhorar. Envelheçam, que aí vocês vão ficar bom. Certo. Obrigado, Pugina. Meu querido. Bom te ver. Até breve, se Deus quiser. Sempre. Sim. E nós voltamos... a íntegra do programa, para quem nos acompanha pela rádio, estará nas nossas redes sociais. Pegue lá, porque teve bem mais contribuições e perguntas por Pugina, você vai gostar de acompanhar. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar.
Apresentação Kleber Benvenu.